Gravando em 3, 2, 1. E estamos começando mais um Disruptivo Podcast, um pouco de informação completamente diferente desse monte de baboseira que você encontra na internet. Um podcast sobre inovação, ciência, tecnologia, business, network, empreendedorismo e muito mais. Um pouco de conhecimento, histórias de vidas e algo que vão agregar no seu dia a dia. Todos os programas a gente traz pessoas de grande capacidade intelectual, grandes feitos, e hoje nós temos um dos convidados que eu mais quis trazer e realmente esperei trazer. Nós estamos aqui hoje com Sidney Matos, empresário das mais diversas áreas, envolvido em agronegócio, madeireira, posto de gasolina, material de construção, vendedor de motos, mas no fim ele se apresenta apenas como um vendedor de motos. O homem que já superou até Thiago Nigel, que lançou um livro do 1000 ao milhão. Fiquei sabendo esses tempos que o senhor deu uma palestra que é do 1 ao milhão. Me conta um pouco mais sobre isso. Se apresenta um pouco para mim, por favor. Primeiramente, obrigado pelo convite. Um prazer, uma alegria grande estar aqui com você nesse momento especial para todos nós. Tem bastante história para contar, né? Meu nome é Sidney Matos, sou de uma família de princípio e valores cristãos. Papai e mamãe criaram 10 filhos, eu sou o sétimo do casal. Papai sempre trabalhou na roça, não era nossas propriedades, sempre de terceiro, meieiro. De maneira que todos nós, desde cedo, tivemos que trabalhar, lutar para defender o pão de cada dia, especialmente para ajudar a criação da família. E dentro desses princípios e valores, veio a orientação do trabalho, da economia, da poupança, né? Não era por questão de acumular riqueza, era por questão de necessidade mesmo. Você teve essa educação financeira dentro de casa? Desde os primeiros dias. Desde os primeiros dias. O papai dizia assim: meu filho, se você ganha R$1 e guarda 20 centavos, ao longo de 35 anos você já está aposentado. Não importa quanto você ganha, importa quanto você guarda. E a gente aprendeu isso desde cedo, e isso acabou norteando os nossos princípios basilares, ético, moral, cristão, sempre procurar guardar algo daquilo que você produz, desde o berço. E, obviamente, como começou tudo muito cedo, como tinha muita dificuldade, na infância, numa cidade pequena, tivemos dificuldade de acesso ao estudo, em razão das dificuldades e necessidade que a gente tinha também, embora o papai sempre incentivou a gente a estudar, e nem todos nós pudemos ter acesso ao estudo. A maior parte dos meus irmãos, assim como eu, estudou bastante pouco, mas para a nossa época isso não fez muita diferença na nossa vida no decorrer do tempo. E a gente chegou aqui aonde chegou porque aprendemos desde cedo que tinha que trabalhar, tinha que economizar e tinha que guardar alguma coisa para fazer um futuro. Eu me lembro que nos primeiros dias do meu trabalho, eu ainda era bastante criança, por volta de 7 anos de idade, eu já ajudava minhas irmãs a comprar e vender as coisas. E aí que entra a história depois da palestra de R$1 para 1 milhão, o primeiro milhão. Bastante curioso. O senhor veio, você é de origem de onde? Eu sou paulista de nascimento, mato-grossense de coração, porque fui criado em Mato Grosso. Entendi. E quando as pessoas me fazem a pergunta, eu digo que eu sou cigano, porque meu pai é cearense, minha mãe é paulista. Eu nasci em São Paulo, em General Salgado. Com 2 anos e meio de idade, morava em Mirassol do Oeste, em Mato Grosso, onde eu residi até 23 anos de idade. Aos 20 anos eu me casei, e aí aos 23 anos de idade, mudei para Cáceres. Foi minha primeira mudança lá em Mato Grosso.
E a partir daí viajei o país inteiro, América do Sul e alguns lugares do mundo afora. Entendi. Agora, vamos voltar ao raciocínio. Você estava com 7 anos. Estava com 7 anos quando, primeira vez, eu tive acesso a um dinheiro. Como eu disse, nós somos cristãos e frequentamos a igreja desde cedo e crescemos no Evangelho de Jesus Cristo. E tinha então as reuniões dominical, onde papai e mamãe nos levavam. E uma vez por mês o papai pegava lá um valor determinado e dava para cada um dos filhos. E um dia ele me deu 2.000 cruzeiros. Não sei se chegou a conhecer essa moeda. Você é mais novo do que eu. Tem uns guardados lá, mas nunca cheguei a pegar na época, né? E eu cheguei a pegar. E o papai disse assim para mim: meu filho, esse dinheiro é o seguinte, 50%, R$1, você compra seu sorvete, a sua pipoca, enfim, o que você quiser. E o outro você doa para obra de caridade, que é para atender os necessitados. E dentro da igreja que nós frequentamos, esse é um dos principais pilares, um dos principais valores que nós aprendemos. E eu me lembro que naquele dia, quando terminou o evento, o culto, eu passei pela porta da igreja e deixei o 1.000 cruzeiro, que era para a obra da caridade. E o outro eu levei para casa. Não comprei sorvete, não comprei pipoca, não comprei nada. E eu disse para o meu pai: guarda, porque eu posso querer no próximo domingo. E o senhor pode não ter. E a partir desse dinheiro eu quero aprender a ganhar dinheiro com ele. Aí meu pai riu, falou: meu filho, mas o que você vai comprar com 1.000 cruzeiros? Não dá para comprar nada. Você tem alguma ideia? Eu falei: tenho sim. O que você quer comprar? Papai, eu quero comprar um cacho de banana. Mas não dá, esse dinheiro é muito pouco. Isso aí deve custar no mínimo uns 7 cruzeiros, 7.000 cruzeiros, 10.000 cruzeiros. Não tem problema, eu espero. Se no final de semana que vem o senhor me der, eu guardo mais um, daqui mais um tempo eu vou ter os 5, vou ter os 6, vou ter os 7. Isso com 7 anos de idade? 7 anos. Você tinha esse pensamento? 7 anos. Então, eu falei: mas tem um detalhe. Eu já fui aí na vizinha, na chácara, e perguntei, ela me vende um cacho com 12 palmas. Lá em Mato Grosso chama penca, aqui acho que em Rondônia fala palma, né? Uhum. E ela me vende um por 7.000 cruzeiros. Sim, mas você só tem um. Ué, o senhor vai lá e garante a ela que eu vou pagar quando eu vender. De maneira que meu pai foi meu primeiro avalista, né? E meu pai foi comigo lá na chácara e compramos, ele avalizou eu e tal. E já tinha o princípio da qualidade também inserido dentro do contexto, né? Além da inquietude do querer fazer alguma coisa, também já tinha o princípio da qualidade. Então, meu pai foi de bicicleta, eu fui com um carrinho de mão, uma carriola. E sabe aquelas cobertinhas de sapeca pileja, que você cobre a cabeça, ela descobre o pé, você cobre o pé, descobre a cabeça. Eu levei, enrolei o cacho de banana e eu trouxe para casa. Chegou lá em casa, pendurou ele de acordo e ia amadurecendo as bananas e ia vendendo. Eu tinha que vender tudo por 1.000 cruzeiros, porque eu não conhecia troco, eu não conhecia dinheiro, eu só conhecia essa nota. E eu sei que eu vendi tudo, era 12, né? E tinha uma que era pequenininha, eu acabei não vendendo, eu comi. Era muito bom. E paguei o que eu devia e a partir daí comecei a comprar as coisas e vender. Eu me lembro que um pouquinho mais à frente, né? Eu engraxei sapato, eu vendi sorvete, eu comprava fruta, verdura, legumes para vender. E todo mundo na minha época acabava pegando um carrinho, por exemplo, de uma sorveteria para vender, ganhava lá 15%, 20% do que vendia. Como eu tinha dinheiro, eu chegava no dono lá da sorveteria e falava para ele assim: eu não quero a diária do carrinho, eu quero desconto no sorvete.
Então, onde alguém ganhava 15%, 20%, eu ganhava 30%, 40%, porque eu comprava e ficava com risco. Foi assim que eu comecei a empreender, a ganhar dinheiro. Foi nessa forma. Mais tarde, um pouquinho, passada essa primeira fase, acabei indo trabalhar como funcionário, como empregado, que é mais ou menos a via de regra, né? Na sociedade que nós vivemos hoje, nós somos orientados para ter um bom trabalho, ter um bom emprego, ter um bom salário e uma boa aposentadoria, se é que é possível nos dias de hoje, mas Tá complicado. mas é assim que a gente é orientado, né? E fui trabalhar. Meu primeiro registro na carteira de trabalho foi com 12 anos de idade. Tá lá, até hoje, na minha carteira guardada. Fui trabalhar numa fábrica de carroceria, depois fui trabalhar numa loja de pneu e na sequência fui trabalhar no Banco Mercantil de São Paulo com 14 anos de idade. Eu fui ser office boy do banco. Não existia esse negócio de menor aprendiz, era trabalho mesmo. Trabalho. Você podia ser menor, maior, não tem problema nenhum. Tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro. Que deveria E ser tem um certo detalhe, até hoje. tinha que ajudar em casa. E, Zé Afonso, de quando eu me entendo por gente, todo o dinheiro que eu ganhei trabalhando, até o dia que eu comecei a namorar a minha esposa, era na mão da minha mãe e do meu pai. E eu ficava com o que ele me devolvia para minhas despesas. Não é eu que administrava o meu dinheiro, era eles que administravam o que eu ganhava. E essa é o começo da vida. E aí, ainda criança, com toda a juventude, trabalho, empreendedorismo, eu já tinha na minha ideia, eu não queria ser mais uma pessoa igual todo mundo era. Eu quero empreender e um dia eu quero ter meu próprio negócio. Eu quero dar uma vida melhor para o meu pai, eu quero dar uma vida melhor para minha mãe, eu quero ter um futuro de independência financeira. Fugir da armadilha dos ratos, né? Perfeito. E era um sonho. E sempre foi. E essa inquietação nunca me deixou me acomodar. Em nenhum momento. Nenhuma dificuldade. Até que, já em 86, na época o Sarney era presidente da República, e eu trabalhava num banco que era banco de fomento. Eu, com 15 anos de idade, operava a carteira de crédito agrícola do banco. Com 15 anos. Eu não tinha idade, não podia. Mas eu fazia todo o trabalho e depois os técnicos corrigiam e assinavam. Mas eu já fazia tudo naquela época. Era como só um estagiário. Não, eu era Não, funcionário, mas é CLT. hoje é como se fosse um estagiário que vem o responsável e Perfeito, assina, mas você já perfeitamente. era funcionário. E aí, naquela época, como o banco era um banco de fomento, passou por muita dificuldade, inclusive o setor agrícola brasileiro naquela época. E eu me lembro que fazia filas e filas e filas assim de tratores e equipamento em frente do banco, e as pessoas não tinham condição de pagar, ia lá, estacionava lá e devolvia. Entregava bem. E o banco passou por dificuldade, fechou, e eu disse assim pro meu pai, nessa época eu estava com 16 para 17 anos: papai, eu tenho uma vontade de morar em São Paulo. Eu quero morar em São Paulo. Quero morar numa cidade grande, porque aqui é muito pequeno e eu quero ser alguém na vida, lá tem mais oportunidade, tá. Meu pai falou: só depois que tiver 18 anos. Enquanto não fizer 18 anos, não sai de casa. Sai de casa. Não, então deixa eu pelo menos conhecer lá, passear, tal. Eu nunca tinha ido em São Paulo. Tá bom, se for para conhecer e passear, eu vou ligar pro seu tio, eles te atendem lá. Mas é para ir e voltar. Não, tá bom. E eu fui para São Paulo entre 16 e 17 anos, mas a minha ideia é o seguinte: falou, vou para lá, chega lá, arrumo um emprego, não volto mais nunca. Mas rapaz, pensa num lugar que me deixou sem paz de uma vez, e incomodado. Muito grande, muito perigoso. No primeiro final de semana que eu saí, fui passear com meus primos lá na Praça da Sé. Um cara quis me roubar, eu estava com a jaqueta amarrada aqui na cintura, e tentou roubar minha jaqueta, e meus primos já brigou com eles, enfim. Recepção calorosa. Calorosa, demais. Voltei embora. E aí começa todo um trabalho de novo. Foi quando eu, já com 17 anos para 18, já nessa época,
fui trabalhar numa autopeça que tinha ramificações em outras áreas, em pecuária, em máquinas, em implemento, e também tinha concessionária Honda. Aí eu comecei o meu primeiro contato com o setor de distribuição. Embora de menino, desde cedo, eu sempre gostei de esporte radical, sempre gostei de motocicleta. Eu com 9 para 10 anos de idade eu já pilotava, escondido do meu pai, claro, mas já pilotava. Inclusive, a maior surra que eu levei da minha vida e a única foi por causa disso. Eu nunca imaginei que um dia depois lá na frente eu fosse viver desse negócio, mas foi assim, com 9 anos de idade. Um amigo meu ganhou uma motocicleta e tinha medo de andar e eu não tinha. Aprendi a pilotar e carregava a gurizada da rua tudo ali, o dia inteiro na 9 anos de idade. 9 anos de idade. A surra foi um pouco merecida, talvez. Justo. A minha filha está aqui com nós. Começou com 5 para 6, mas foi eu ensinando. Mas naquela época era inadmissível para os nossos pais, né? Aceitar essas estripulias. Bom, e a história de fato lá do R$1 a 1 milhão da palestra é exatamente isso que eu contei, né? Lá do primeiro 1.000 cruzeiro que o meu pai me deu, um tempo depois eu já tinha conquistado o meu primeiro 1 milhão. Como? Bom, quando eu comecei a trabalhar, eu me lembro que o meu patrão chegou e falou assim para mim: olha, você pode ganhar um salário mínimo ou você pode ganhar quanto você quiser. Eu falei, como assim? Bom, você vai fazer serviço de banco, você vai ajudar na limpeza da loja, nas prateleiras, e nos serviços gerais você tem que fazer um salário. Se você quiser fazer outras coisas, a exemplo, pode auxiliar na cobrança. Nós temos 10 vendedores e só tem um cobrador. Tudo que você receber, você ganha comissão. Produtividade. Você pode também aprender a vender consórcio. Enquanto você está na fila do banco, você vai fazer cobrança, você oferece tudo que você vender, você ganha. Qual que você prefere? Os dois? Prefiro os dois. Não. É um ou outro. Sim. Se você não produzir o suficiente para o mínimo, eu te pago o mínimo. Tudo que você ganhar acima do mínimo é o que você ganhar. E eu te pago. Eu nunca recebi um salário mínimo. Nem um dia. Nem um mês. Nem no primeiro mês. Chegou uma época, logo na sequência, o cobrador que tinha na loja pediu demissão e eu fiquei só eu, com cobrança e com tudo. Que eu estava ganhando mais do que o gerente da loja. Oi, tinha 10 vendendo e só eu recebendo. O gerente da loja foi lá e falou pro meu patrão: ó, isso aí tá errado. Não pode. Isso daí tá ganhando muito. Tá ganhando mais do que eu. Aí meu patrão chamou lá na sala: ô fulano, fala aí o que você veio me trazer aqui pro Sidney. Aí o gerente da loja: Sidney, tá errado. Você tá ganhando mais do que eu. Isso aí não tá certo. Quer trocar seu salário e cargo comigo? O senhor que propôs? Sim. Você está ganhando pouco porque você está acomodado em cima do que você ganha. Por que você não pede para o seu patrão mudar e colocar você no variável, na produção e no resultado? Aí meu patrão falou assim para ele: e aí? Quer continuar a conversa? Não. Tá bom. E eu falei assim para ele, falou: ó, meu propósito nos próximos 5 anos é ocupar seu lugar. Ou você muda, ou eu vou mudar. Mas 5 anos depois, eu não estava no lugar dele. Eu era gerente da concessionária, eu tinha passado um passo adiante. Não passei pela gerência da autopeça. E assim foi. E sabe de uma coisa interessante? E que eu acho que é legal compartilhar aqui com quem nos assiste? Eu não mudei o meu hábito de vida em razão do meu ganho. Bom, se eu tinha um salário, eu fazia minhas despesas com aquele um salário. Os demais,
eu repassava lá para o papai, para a mamãe. E na medida que isso foi crescendo, e mesmo depois de quando eu comecei a namorar e casei, e aí meu pai já não quis mais o dinheiro e nem podia da minha renda, que era para criar minha família, eu criei um padrão de vida da onde eu vim, não da onde eu estava. E foi isso que propiciou fazer economia para guardar o primeiro 1 milhão. E atingir isso cedo. Muito cedo. Eu ainda não tinha 30 anos de idade. E eu já tinha mais do que isso guardado em investimento. E os meus investimentos dessa época já representava a renda mais do que o salário e a participação de resultado que eu recebia. A grande diferença é que o senhor veio de berço com a educação financeira que a gente reclama que deveria ter hoje nas escolas, desde públicas ou particulares. A gente tem todo um dito cujo pessoas mestrado e doutorados e afins, mas que não tem as manhas. Não foi ensinado o que se fazer com o dinheiro ou como empreender, na verdade, né? Eu com 33 anos de idade, eu poderia ter me aposentado. E era meu sonho. Mas sem depender do Estado, sem depender da Previdência, sem depender de ninguém. Dependendo só da minha iniciativa e daquilo que eu criei. Mas repito, mantive uma vida simples, com uma qualidade de vida necessária, o suficiente, com base de onde eu vim, da minha criação, sem luxo. E foi isso que propiciou, aos 33 anos de idade, mudar completamente a minha vida, abrir mão de um trabalho que eu tinha, de estabilidade, de rendimentos substantivo para a época, e começar tudo de novo. E lá já se passaram 20 anos de novo. Eu fiquei quase 18, 17 anos nesse trabalho que eu cito aqui, de uma única empresa. E já faz 20 anos que eu saí e montei meu próprio negócio. Hoje nós temos aí... Você refere à concessionária? Sim, Master Motos. sim. A Master Moto. A nossa primeira loja foi em Coxim. Isso foi em 2004. Até 2003 eu trabalhava como funcionário, como executivo de um grupo, um dos principais grupos do setor de motocicleta do Brasil, e um dos principais que eu ajudei a construir. Quando eu cheguei lá na gerência dessa empresa, nós tínhamos uma única concessionária, e quando eu saí era um dos principais grupos econômicos do Brasil, e é até hoje um dos principais grupos no setor de distribuição de motocicleta do Brasil, entre outros segmentos variáveis que tem também, de pecuária e outras coisas, automóvel, enfim. E eu tive essa oportunidade de viver essa experiência fantástica. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim, e como? Né? Qual que é a formação que você tem? É a formação da escola da vida. Os princípios cristãos basilares e os valores ético e moral eu trago do berço, da criação, e do meu pai, da minha mãe, da minha família. E no mundo do empreendedorismo trago da empresa que me projetou, que me propiciou, que me orientou, que me balizou, que me ensinou, que deu oportunidade. Do ponto de vista educacional, eu estudei pouco, na época tinha que trabalhar. E entre trabalhar e estudar, eu fiz a escolha errada, né? Fiz a escolha de trabalhar. Talvez não tão errada. É errada porque nos dias de hoje, se você não tiver um diploma, alguma formação, você não passa nem na porta da maioria das empresas, né? Pelo seu modo de falar, pelo número de empresas que o senhor administra hoje, é basicamente impossível que o senhor não tenha mantido se atualizando, estudando. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que hoje em dia estuda bastante sobre muita coisa. Eu digo estudar do ponto de vista de formação, né? Só isso,
Do ponto de vista de formação educacional, estudei até a 8ª série, para você ter ideia. É uma barbaridade, mas é verdade, né? Aí dá aula em muita gente que tem faculdade de diploma de diversas áreas. Não pode falar isso, não pode desestimular a nossa juventude, as nossas crianças, né? A gente corta os pedaços. Depois corta isso, senão nós vamos levar um puxão de orelha depois em casa. Mas assim, naquela época era possível, ou foi possível para mim, né? Hoje é muito difícil alguém conseguir passar na porta de qualquer empresa e ser bem sucedido se a primeira coisa que a pessoa quer saber é a grade curricular que você tem. Mas aí é que tá o ponto. Para a pessoa que está procurando algo fixo. Sim. Uma estabilidade. Não quer se aventurar como o senhor se aventurou, se arriscar, ser um desbravador e realmente empreender. Essa pessoa ela realmente precisa de um preparo acadêmico, etc, tudo mais. Na verdade, independente. Só que hoje voltou-se a pregar isso bastante, da pessoa não focar em faculdades, focar em vendas e empreender. Eu vejo que se fala muito nisso, apesar de ser algo muito arriscado, é verdadeiro. Eu acho que é a única forma de você receber aquilo que você acha que merece é empreendendo, é vendendo, é por produtividade. Senão você acaba, como você falou, entrando num conformismo. Eu sempre falo assim, ó, nós todos, fomos orientados para, e aí vem dos nossos pais, dos nossos ancestrais, olha menino, você trabalha, mas você estuda, se você não estudar, você não vai conseguir um bom trabalho. O que é um bom trabalho? É a estabilidade. Nós não fomos orientados a empreender, nós não fomos orientados a desafio, nós não somos orientados a economizar. A gente vive num mundo consumista. É porque isso foi um sistema implementado na era industrial. Exato. O sistema educacional foi criado para criar empregados. Não foi criado para empreender. Não tem aula de empreendedorismo em escola, não tem sobre como se administrar o dinheiro. Realmente você foi criado assim para como ser também, servidor. assim como também, não tem uma escola que te ensina a empreender. Não tem. Não tem uma escola de venda, uma faculdade de venda, né? E assim, a venda é a profissão mais antiga do mundo. E quando duas pessoas se encontram, uma venda acontece. Ou você compra uma ideia, ou você vende uma ideia. Nós estamos conversando aqui. Existe um business, um negócio entre o que nós estamos fazendo aqui agora. Não tem valor transferindo de um lado para o outro. Valor financeiro. Mas tem valor emocional, tem valor sentimental, tem valor ético, tem valor moral, tem descoberta. Aprendizado, é isso aí. Então, assim, hoje a maior parte das pessoas tem dificuldade sequer de conversar, não consegue dialogar. E eu estou falando, não é nada sobre negócio, não. É em linhas gerais. Socializar. É difícil uma família que senta na mesa para tomar um café junto, em razão dos compromissos que todos têm. É difícil uma família que senta para almoçar junto. É difícil uma família que senta na mesa para jantar junto. É difícil uma família que sai para se divertir junto. Eu tenho alguns amigos que faz mais de 10, 15, 20 anos que não conseguem reunir a família. E a nossa família, ela é o sustentáculo das nações, é a base de tudo. O diálogo é a base de tudo. Onde não tem diálogo, não tem convívio, não tem vida. E assim, hoje, no mundo que a gente vive, cada um está mais preocupado com o seu interesse, com o seu umbigo, com as suas necessidades e dane-se o outro. E um dos principais valores para se construir uma vida saudável é você pensar no ser humano, é pensar no próximo, em servir, em ajudar. E ajudar, às vezes a gente pensa que é colocar uma moeda aqui, uma cédula no carro e no semáforo para ir dar para alguém. Não é isso, não é isso. Às vezes a pessoa nem de dinheiro precisa de orientação, precisa de bons exemplos que está em desuso na sociedade que nós vivemos. Precisa de um abraço, precisa de um carinho, de uma palavra de ânimo.
Isso é ajudar as pessoas. Isso é o suficiente? Não. Atender ao necessitado, aquele que passa por dificuldade, aquele que tem fome, é essencial. Precisa também. E quando você está fazendo isso, você não está fazendo para ele, está fazendo para você. Só que a maioria de nós não tem essa compreensão. Aí as pessoas às vezes olham para alguém que é bem sucedido e falam assim, poxa vida, esse cara tem uma sorte danada, meu. Não sei o que acontece com ele. Tudo que ele faz dá certo. Não, não é que tudo que faz dá certo. Pô, o cara não erra em nada. Não, erra também. Todo mundo erra. Ah, é um toque de Midas. Não tem toque de Midas. Não tem toque de Midas. Não tem. Quando você faz as coisas desprovido de interesse, de barganha e de troca, imaginando que você vai fazer alguma coisa para receber outra, o universo Devolve. conspira a seu favor. Isso é Deus. Isso é Deus. Mas a maioria de nós não, é egocêntrico, é egoísta, é o meu carro, é a minha casa, é a minha praia, a minha fazenda, é o meu avião, é o meu mundo. E você se blinda numa bolha e morre lá dentro. Mas eu tenho que ver que, não querendo falar sobre política, não quero nem me envolver nisso, mas esses valores estão sendo desconstruídos através disso. A família em si, valores familiares, o que a gente, os preceitos bíblicos, eles estão sendo destruídos aos poucos através de gestores e mídias e todo esse monte de informação não necessária que a gente tem acesso, e até para pessoas muito jovens, que hoje toda criança tem acesso a um telefone, e tem muita coisa que não deveria ter acesso, que eu acho que vão se desfazendo esses preceitos familiares. Tanto que eu vejo que eu tenho a sensação, não sei se é para todo mundo, mas quando eu era muito novo, épocas de finais de ano, Natal, essas coisas, parecia uma coisa extremamente importante para o país inteiro, para a cidade inteira. Hoje parece que ninguém dá importância mais para nada. O que acontece é que o mundo que a gente vive hoje tem uma inversão de valores jamais visto antes. Veja, a base de uma sociedade sempre foi família. A base. Os princípios éticos e basilares sempre veio da igreja. E a política é a forma que você encontra de organizar a sociedade, não tem outra. Boa ou ruim, é a que tem. Inclusive a democrática. A questão toda é que ao longo do tempo a gente começou a misturar a política, a igreja e os princípios basilares da família. E tudo isso tem consequência. Se não ficar cada coisa no seu mundo, no seu ponto, no seu universo, elas se misturam e depois ninguém mais separa. O princípio da fé e do cristão, ele deixa para trás uma série de vaidade e de ilusão. Do outro lado, que é o outro caminho, que eu digo que é a perdição, é um mundo de luxúria, de vaidade e de satisfação para o nosso ego, para a nossa carne, para nossas vontades. E é bom. Se fosse ruim, ninguém queria. Só que é transvestido de bondade. De bom não tem nada. E quando isso vai para o mundo como um todo, sem dissertação e sem separação, Como ideologia. traz no ser humano a vaidade. Traz a vaidade. E todo ser humano é vaidade. Salomão, no final dos seus dias, dizia: tudo não passa de vaidade. Salomão foi um dos homens mais prósperos da história da humanidade. Para ele chegar no final da vida e dizer: é vaidade, tudo não passa de vaidade. E é verdade. Eu acho que a gente está na época mais vaidosa de todas, por causa da internet, né? Porque essa vida de Instagram, que todo mundo só mostra o lado bom da vida.
É como se tivesse um seu, era só a parte do toque de Midas, né? Só os grandes feitos de sucesso. Ninguém posta quando tá triste, depressivo, não posta os seus fracassos e as pessoas vão vendo aquilo, vão se comparando, que eu acho que é o mal da sociedade de hoje, que já que o grande mal da sociedade que dizem que é a época mais depressiva que tem, eu ponho a culpa nisso. Porque antigamente ninguém cuidava da vida do outro, tava preocupado com a sua. Via, sei lá, alguns programas de TV e tudo bem, mas não tinha a alienação que tem hoje das pessoas vendendo o que querem ser vendido, ideologias, políticas e outras coisas, vidas intangíveis para alguns. Eu acho que as pessoas acabam perdendo a vontade do correto. Na nossa época de criança, os verdadeiros influencers das nossas vidas e os heróis eram nossos pais, os nossos avós. Hoje em dia o cara coloca uma imagem de luxúria e aquilo é de verdade eu não acredito que existe, é pura ilusão. E isso Vendedores de curso milionário. é de tudo, né? De tudo. E querem vender uma imagem do mundo que não existe, é surreal. E as nossas crianças, os nossos jovens e mesmo adultos hoje acabam caindo nesse conto de fada, de Cinderela. Não existe vida fácil, não existe. E não queira, porque não tem longevidade, não tem sustentação. A vida real dói, machuca, tem que acordar cedo, tem que dormir tarde, tem que ralar, tem que trabalhar e tem que economizar. Ah, Sidney, mas tudo foi só assim, ventania, eventos bons e prósperos? Não. Teve dificuldade, tem até hoje, passamos por muitas. E ainda vamos passar por muitas Quais também. foram as maiores dificuldades que você já teve até hoje? Ah, várias. Do ponto de vista econômico e financeiro, passamos por crises gravíssimas e vivemos dias difíceis que eu imaginei, bom, um outro dia eu pensei que eu não precisava mais trabalhar, agora se eu trabalhar o resto da vida eu não pago o que eu devo. Então não é um mar de rosa. A vida tem momentos difíceis. Empreender é difícil. Você coloca a chave na porta de um empreendimento no primeiro dia do mês e você sabe que aquilo ali tem um custo independente do que você produzir no final do mês. Hoje, ainda na hora do almoço, eu estava conversando na minha casa e falei, olha, eu sinto uma alegria muito grande, orgulho, porque nós passamos por dias que achei que o vento era favorável para sempre e não era, mudou, ficou difícil, e passamos por momentos também que achei que não passava e passou também. Então o segredo disso tudo é não desistir nunca, é não se entregar jamais, é não virar as costas para o problema achando que ele é intransponível. Às vezes o que é um grão de areia para um é uma montanha para o outro, depende da posição onde você está, mas não importa, tudo passa. É aquilo que eu tinha conversado com o senhor uma vez, de uma frase que eu tinha lido, quantas vezes você achou que a sua vida tinha acabado, que não tinha solução, esse momento passou e você nem lembra, você nem percebeu. As pessoas vivem muito pregadas aos problemas do futuro e não vivem o presente. Se você não se permitir saber aonde você está, para onde você quer ir e o que você tem que fazer, e querer se iludir ou se enganar, você consegue facilmente. Querer colocar a culpa nos outros pelos seus fracassos, que é o que a maioria das pessoas imagina, e não é. O único responsável pela sua vida e pelo resultado dela é você mesmo. E a única pessoa que pode mudar é você mesmo. Então complicou. É atitude e comportamento. Porque, veja bem, por mais que eu queira, eu não posso mudar o que está dentro de você. E nem você em mim. Cada um tem que fazer a sua parte. Digamos que você diga assim, poxa, eu tô com um problema lá na minha casa, minha esposa é incompreensiva, eu não sei mais o que fazer. Quem que escolheu ela? Seu pai, sua mãe ou você? Eu. Quem pode se livrar dela? Eu. Quem pode mudar ela? Ela. Com você. A vida
é igual um espelho. Se você ri, você vê o sorriso. Se você chora, você vê as lágrimas. A decisão e a escolha é sua. Você quer sorrir ou quer chorar? É assim. É simples assim. Ninguém pode mudar o outro, mas nós podemos mudar nós mesmos e, através das nossas mudanças de hábito e costume, influenciar quem está do nosso lado. Eu estou usando a palavra esposa, mas não necessariamente. Assim também é com nossos filhos, assim também são com os nossos funcionários, assim são também com os nossos patrões, assim são também com as nossas relações interpessoais, independente do status que ela se encontra. Ninguém pode mudar a gente, a não ser nós mesmos. E as nossas mudanças passam pelas nossas atitudes. Estava procurando um termo que as pessoas usam, acho que é que tristeza e alegria tem 7 letras, aí basta você decidir exatamente o que você quer e o que você vai aceitar para sua vida. No caso, são escolhas. Estava buscando aqui, mas vamos dar um prosseguimento. Bom, a gente já chegou numa parte já depois de muita luta e muito trabalho, que é o que eu acho que a geração de hoje, a minha com certeza, e depois está um pouco pior ainda, não estão buscando trabalho, né? Elas querem emprego, elas querem ser remuneradas sem produzir algo, mas e muito presas a essas coisas que vem na internet, de produção de vídeos, essas coisas, e achar que ficar jogando videogame vai deixar todo mundo milionário, ou essas apostas agora que virou esse tipo de febre. Chegando nisso, é uma pessoa já realizada no seu ramo de concessionárias, mas o senhor expandiu para atuação em agronegócios, posto de gasolina, madeireira, material de construção. Qual que é a estratégia que o senhor usa para entrar em um novo negócio? Inquietude talvez seja a melhor resposta, sabe? Você sempre querendo experimentar novas receitas e não se acomodar nunca com aquilo que você domina. É desafio. Como a música do Raul Seixas, do Ouro de Tolo. Ele fala que foi tão fácil conseguir, agora eu te pergunto, e daí? Tem 1 milhão de coisas para conquistar e não posso ficar aqui parado. É mais ou menos isso, a inquietude, né? Eu acho que faz parte do DNA do empreendedorismo. Não sei explicar exatamente o que significa isso de verdade mesmo, mas são desafios que movem o homem, né? São sonhos. E eu sempre, desde de muito cedo, gostei de desafio, de empreender. Imagina você, se com 33 anos de idade eu podia me aposentar e o dinheiro que eu ganhava dos meus rendimentos já representava mais do que eu tinha de receita mensal do fruto do meu trabalho. Só pode ser um cara desinquieto, que podia ficar quieto, né? E talvez naquele momento eu tivesse a vida que todo mundo sonhasse. E para mim não era o suficiente. Eu queria empreender. Eu carrego comigo uma frase que eu herdei de um grande amigo. E eu acho que isso talvez é o que me move. Ou pelo menos naquela época, né? Hoje eu já penso um pouco diferente. E não me arrependo de nenhuma das decisões que eu tomei, de nenhuma ação que eu realizei. Mas eu tinha um colega que dizia assim: Sidney, é melhor ser cabeça de lambari do que rabo de tubarão. O significado disso é o seguinte: cara, eu quero estar na frente, eu quero fazer. Eu não quero estar aqui atrás, colhendo os louros do que alguém fez. Ainda que eu contribuí, eu estava no meio. Não, eu quero ser o cérebro do processo. Sabe? Eu quero ajudar a desenvolver pessoas, eu quero ajudar a transformar a sociedade que eu vivo, eu quero melhorar o mundo onde eu estou. Eu não estou aqui por acaso, eu vim aqui para fazer diferença. Então eu quero empreender. Ah, mas você vai sofrer, vai apanhar, vai levar porrada, dói pra cacete, mas é eu. Então, existe uma frase que diz que existem 2 momentos mais importantes na vida do homem, que é quando ele nasce e quando ele descobre para quê. O senhor já descobriu o seu para quê?
Eu acho que eu vou morrer sem saber. Mas eu acho que você estava dissertando sobre isso. Você acabou de Não, falar que então, você mas tá é assim, Você ó. acha que vai continuar buscando Eu acho que eu vou infinito, né? continuar buscando, Buscando porque infinitamente. eu não consigo parar. E assim, eu começo um, um negócio e depois que eu dominei, eu quero um outro. Mas não é só nisso nos negócios, é em outras áreas também. A minha maior alegria é pegar uma pessoa que saiu do nada, igual eu, e se tornou alguém gerador de emprego, receita e renda. É a minha maior satisfação. Eu tenho um funcionário que veio trabalhar comigo e entrou na empresa limpando o chão, lavando moto, virou gerente de loja e hoje é empreendedor também. Eu tenho telefonista. Entrou na empresa atendendo o telefone e hoje também é empreendedor e emprega gente. Eu tenho motorista que entrou lá dirigindo o meu caminhão e que hoje é agente de transporte, é transportador. Tem transportador. Então, assim, eu tenho um office boy que veio trabalhar comigo que hoje tem franquia de banco, correspondente financeiro. E assim tem N casos, Você não fica triste das pessoas? Não, pelo contrário, eu fico feliz. Pelo sucesso Do outro. E assim... Que vai chover de currículo lá pro senhor agora, vai ser complicado. E assim, eu me lembro quando eu fui gerenciar a loja, o meu consultor técnico, hoje é um dos diretores da empresa que eu trabalhava. O meu auxiliar de office boy, já ouviu falar nessa profissão? Auxiliar de office boy, não? Pois é, eu tive. Você vê que eu já fui invocado desde cedo, né? Eu acho que eu sou o único office boy que tive um auxiliar. Você é um inovador desde sempre. E é presidente do grupo que eu trabalhei hoje. O meu chefe, que era o caixa da empresa, é diretor comercial do grupo que eu trabalhava hoje. E a minha auxiliar de atendimento do consórcio acabou de se aposentar agora. Era diretora da área de automóvel. E o irmão dela, que era meu mecânico, é meu mecânico aqui hoje. Então, assim, eu fico feliz da vida de distribuir conhecimento. Eu acho que aquilo que você aprende, se você não conseguir transferir conhecimento, não serve a nada. Eu acho que você não transfere só conhecimento, você está transformando vidas, né? Você está salvando algumas. Através do conhecimento. Da multiplicação do conhecimento. É isso. Não tem coisa mais gratificante para mim do que a evolução do ser humano e das pessoas. Ver que a pessoa deixou de ser, e isso me preocupa, a pessoa deixou de ser um peso para a sociedade e passou a ser um multiplicador para a sociedade, um agente de distribuição de renda. Isso me deixa feliz. Um benfeitor para a sociedade. Um benfeitor. Isso me deixa feliz. Veja, eu não sou contra jamais a questão de programas governamentais, social, jamais, pelo contrário. A inclusão social é extremamente relevante e importante. Só que ela tem que ter começo, meio e fim. Não pode essas pessoas que são beneficiários dos programas assistenciais tornarem-se escravos deles. Cai no comodismo. Escravo, porque se acostuma com as migalhas. E eu acho que nós não podemos viver dessa forma. Para dignificar o ser humano, nós precisamos ter oportunidade e conhecimento para que essas pessoas possam ser ativos da sociedade, gerador de riqueza. Nós vivemos num país que é um dos países mais prósperos do mundo e somos pobres. Tem alguma coisa errada. Gestão do país em si, né? O tamanho do Estado brasileiro. O tamanho do rombo que já fizeram aqui, esse país não quebra, é um país muito rico. Não vai quebrar. Gera commodities. Né? Não vai quebrar nunca. Mas eu acredito
que uma sociedade com um nível melhor de informação, com a base familiar sustentável, com a orientação melhor, a gente se tornaria facilmente a maior potência econômica do mundo. É aquilo daquela conversa de hoje, que não tem país que se desenvolveu nos últimos 70 anos que não investiu em educação, inovação, ciência e tecnologia. Não tem como desenvolver um país só dando matéria-prima, sem beneficiar. Não tem como. Não tem Ou lógica. você vai gerar alguma tecnologia. A China só produz tecnologia. Somente. E é a potência que é. E falando nisso, a gente entra na parte de inovação e empreendedorismo visionário. O senhor sempre foi um visionário e sempre foi um inovador. E agora o senhor começou a investir em inovação, está criando um setor de pesquisa e desenvolvimento dentro da sua empresa, está com alguns projetos em andamento, né? Não conclusos, não sei se a gente menciona, que talvez um deles acho de grande valor, que vai gerar muito emprego para muita gente, vai revolucionar muita coisa. Mas como não está concluído, a gente vai deixar o pessoal com essa pulga atrás dele. Mas se o senhor quiser falar um pouco sobre também, o senhor fica à vontade. E como é que surgiu isso, esse desenvolvimento? De onde o senhor tirou esse... É da inquietação. Ainda estava faltando algo para dentro da empresa? Eu acho que vai faltar sempre, sabe? Na minha visão, a gente nunca vai chegar no ponto de dizer, ó, agora está perfeito. Até porque o mundo se transforma a todo instante, né? Então todo dia vai ter coisa para a gente melhorar, todo dia vai ter coisa para a gente mudar, todo dia vai ter coisa para a gente inovar. Eu acho que o setor que nós representamos ainda vai passar por transformações que vai assustar o mundo inteiro, e não está longe, está bem perto. A forma da sociedade viver se transforma a cada 24 horas. Todo dia tem uma coisa nova. Então, o setor de inovação e tecnologia, embora distante do nosso dia a dia, ela faz parte 24 horas por dia. Todo dia tem um... Você veja bem, antigamente, quem imaginava pedir uma pizza em casa e 15 minutos depois a pessoa te entrega lá? Sem ter que ligar para ninguém. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias, ele falou assim, Sidney, coisa fantástica. Esse meu amigo tá com 78 anos de idade. Quando eu era menino, a gente morava no sítio, aí alguém precisava falar com nós, ligava no PS, lá na cidade, posto de serviço telefônico, e aí mandava um mensageiro, escrevia o recado, o mensageiro pegava um jipe, ou uma bicicleta, um cavalo, ia lá avisar papai, ó, fulano quer ligar pro senhor, tal dia, tal hora, o senhor vai lá. E meu pai, ele contando, era um homem muito assim, evoluído para a época dele, sabe? E ele fala, meu filho, esse trem vai mudar de um tanto, talvez eu não vou estar aqui, mas você com certeza vai ver. Vai chegar um dia que esse telefone que nós vai lá, vai estar aqui dentro de casa. Mas não vai ser desses que tem pendurado lá, que você fica gritando, acaba de se entender. Você vai estar com ele aqui na palma da sua mão, vai estar falando e vai estar vendo a pessoa lá do outro lado da linha, no outro lado do mundo. Ele fala assim, meu pai acho que é doido. Aonde? Como? Passou mais um tempo, a comunicação começou a chegar no telégrafo. Uai, esse trem estava avançando muito rápido. Passou mais um tempo, começou a vir os telefones para dentro de casa. Passou mais um tempo, veio o fac-simile. Passou mais um tempo, veio os telefones móveis. E passado mais um tempo agora, tá aqui o que meu pai falou. É inovação e tecnologia. E assim, faz parte da nossa vida. E essa inquietude, ela cabe em qualquer lugar. A transformação da comunicação. Antigamente, me lembro também, você tirava uma foto ali, ela pendurada, daqui a pouco a imagem. Hoje em dia não tem mais nem câmera, né? O celular faz tudo.
parou com as grandes marcas Kodak. e Acabou tudo. tudo. Isso, Não inovou. isso é o que, né? Não inovou? Não inovou. Então, A assim, Blockbuster foi uma, né? Que tem- a Netflix ofereceu parceria na época. Não faliu a maior locadora de fitas VHS do mundo porque preferiu se manter. Então, assim, dentro do nosso universo também tem espaço, cabe, precisa, e nós temos que evoluir. Inclusive agora, recentemente aí, no período da pandemia, caramba, mudou completamente a forma de se relacionar e fazer negócio. Era uma coisa que talvez viesse aí a acontecer nos próximos 15, 20 anos, talvez. Não, é agora. E tem algumas coisas que tá na nossa mente, de maneira bem en passant. Eu gostaria só de colocar uma das ideias que a gente tem. É que assim, ó, tudo que você compra, você vende. Tudo. E talvez você vende sem ganhar nada. E a nossa ideia é criar uma ferramenta que permita as pessoas que compram de nós vender o que nós vendemos, ganhando. Essa é a ideia. E a criação do P&D dentro da empresa tem exatamente como base e princípio essa ideia. É só para isso? Não. Não. Esse é o princípio. Isso eu trago lá da minha época, dos primeiros dias de vendedor, lá com 7, 8, 10 anos de idade, 15 anos. E ao longo da vida. Mas eu ainda não conheço uma ferramenta pronta para essa finalidade que permita você fazer isso. Você está com um relógio bonito. Aí eu, Zé, e esse relógio aí? Você fala, comprei em tal lugar. Você fala quanto você pagou, como é que foi, para que serve, o que ele faz. Você fala tudo. Não precisa ninguém perguntar. Por quê? Você está feliz e satisfeito com a sua aquisição. E o que a gente busca é exatamente isso. Criar satisfação na operação que a gente faz dentro do nosso negócio para que os nossos clientes, os nossos colaboradores também sejam multiplicadores dessa ideia, só que ganhando por isso. Então, você está gerando mais empregos ainda que o senhor já gera, está beneficiando aquele que comprou com você, dando a oportunidade dele ser remunerado por estar se vangloriando da compra dele. Ele vai estar feliz contando sobre a aquisição do bem dele. E se a outra pessoa ficar interessada em comprar, esse cara ele é remunerado por isso. Nós queremos que não seja só a ferramenta, né, Zé Afonso? Nós queremos que a ferramenta seja, além de acesso ao mercado de trabalho para as pessoas, também permita você oferir ganho com isso e permita que não seja aplicado só dentro do nosso negócio, não, dentro do nosso mundo. A gente quer uma ferramenta que seja de inclusão. Hoje nós temos no país, segundo a estatística, aí, aproximadamente 7, 8% da população desempregada. É muita gente. Se a gente considerar que nós temos aí 240 milhões de habitantes, olha o tanto de gente que tem em casa sem fazer nada. E obviamente, se eventualmente a gente chegar a ter êxito nesse processo, a gente poderia oferecer oportunidade de trabalho para toda essa população sem sair de casa. Então essa é a ideia. Usando a visão que seu pai teve há 30, 20 anos atrás, que é vender através do telefone, né? Pois é. É isso aí. Que é como tá escrito no livro, né? Que é toda ideia que parece inviável, a pessoa chama de lunático. Que acaba... Não tem ideia inviável, não tem ideia inviável. A maior parte das ideias morre por falta de expressão. Você tem a ideia e aí não sabe o que fazer com ela. É o meu caso. Eu tenho a ideia, mas não sei como é que viabiliza ela. Então tem que procurar quem tem conhecimento técnico para desenvolver a ferramenta, para que essa ferramenta possa entregar aquilo que você quer. Mas nenhuma ideia deve ser descartada nunca e nem tolhida jamais. Elas precisam aflorar, florescer, nascer e se perpetuar e ser evoluído e melhorar em todo o tempo, não é? Eu sempre digo, em algum lugar do mundo, alguém sempre vai estar fazendo alguma coisa melhor do que você faz,
gastando menos e ganhando mais. Isso é fato. E agora aqui, em primeira mão, eu quero falar de algo de muito impacto, de todas as coisas que o senhor já foi pioneiro, o senhor está sendo em mais uma. Dizer para toda a comunidade científica que chegar a assistir esse programa aqui, que o senhor Sidney está criando o primeiro fundo privado de ciência e tecnologia para pesquisa e desenvolvimento na história do Brasil. A gente estava tendo uma conversa hoje até com um dos maiores pesquisadores que tem aqui, não só do Brasil, acho que sul-americano inteiro. É o primeiro. É o primeiro que vem a tentar completar a tríplice hélice desde 93. Me fala um pouco da ideia e dos objetivos principais desse fundo. Zé Afonso, o principal nós até acabamos de relatar, né? Nasce das nossas próprias necessidades. Mas não é só isso. O nosso desejo é que esse projeto seja amplo e aberto à sociedade e que amanhã ou depois, superados os gargalos das nossas necessidades inicial, a gente possa apadrinhar ideias brilhantes e que possa ser útil à sociedade como um todo, inclusive no desenvolvimento da própria sociedade em si e da realização dos sonhos daquelas pessoas que têm as grandes ideias brilhantes. A maioria das startups do Brasil foram criadas assim. Por que a gente não pode criar aqui em Porto Velho? Se alguém tem que começar, por que não você? Por que não nós? Tá certo. Se alguém tem que fazer e tem desejo, e aí eu volto ao princípio, é o meu, de ver uma sociedade equilibrada, de ver uma sociedade mais fraterna, mais humana, mais justo, por que não valorar aquilo que você tem aqui? Por que não abrir e expandir para que essas pessoas possam apresentar essas grandes e brilhantes ideias e que a gente possa contribuir para o desenvolvimento delas? Está fazendo muito mais do que muitos governos e prefeituras já fizeram junto no decorrer de muitos anos. A nossa missão é contribuir com o mundo que a gente vive, com a sociedade que a gente vive. Se a gente ficar esperando só pelo governo, não vai acontecer muita coisa. Infelizmente, nossos sistemas políticos e governamentais, eles precisariam ser revistos, mas seria utópico da nossa parte imaginar que isso vai acontecer a curto prazo. Eu me lembro de uma frase do Delfim Neto que ele dizia que o Brasil é um elefante com as 4 patas atreladas, né? Amarrada. E é verdade, porque o poder público, lamentavelmente, é sobrecarregado, né? Em linhas gerais. Algumas por decisões, outras por necessidade e outras pelo próprio sistema. E talvez seja assim porque nós, enquanto sociedade, também não cobramos um comportamento diferente e também não contribuímos com isso. Não basta só cobrar, você tem que contribuir. Eu costumo dizer, sem entrar em detalhes, que o problema da política é nosso, não é dos políticos, é nosso. É a nossa falta de participação, é a nossa falta de inclusão, é o nosso querer tomar posse, aproveitar ou beneficiar de tudo que não deve. Todo mundo quer saber o que eu ganho com isso, ao invés de dizer o que eu posso contribuir com isso. Então, assim, o problema da política é a sociedade. A gente estava debatendo isso com o secretário no episódio passado, que ele acredita que, primeiramente, para a gente dar uma regularizada na parte política, o voto ele tem que parar de ser obrigatório. Senão ele não é democrático. Eu concordo número, gênero e grau. A partir do momento que ele é obrigatório, você não está mais exercendo um direito. Você está exercendo, o Estado está impondo que você tem que votar. Você está num domingo lá com a tua família, você vai sair de casa da vida, podia estar lá num churrasco, vai ter que sair, não quer votar em A nem B, ou ele vai votar nulo, ou ele vai olhar o número e vai votar num qualquer. Era melhor deixar só quem quer participar disso. Apesar que dizem que quem não fala sobre política, não debate, é governado por elas, mas de todo modo apoio esse conceito. Olha que contrassenso. Você é obrigado a exercer um direito.
Justo, então, você tá falando, não é um direito. Não é um direito. Não é um direito. E a pessoa vai com raiva. Mas é democrático. É democrático, é democracia. Outra, não viemos aqui para falar sobre esse assunto, eu não sou analista político, não gosto de opinar sobre os assuntos que eu não tenho domínio, mas tem algumas coisas que precisariam ser revistas com uma certa brevidade. Vou te falar uma coisa aqui que pode causar desconforto para quem está nos ouvindo, não é o propósito, quero deixar bem claro. Mas vamos lá. Participação no orçamento dos legisladores. Qual que é o papel do legislador? Fazer lei e investigar se a aplicação da lei está ao pé da letra. Como é que eu vou investigar uma parte que eu mesmo participo e distribuo? Está errado. Longe de mim aqui querer fazer confronto, afronta, não é nada disso, mas está errado. Não, mas tá errado. A gente está seguindo na mesma linha do episódio anterior. Falou Tá que errado. a máquina ela é completamente inflada e inchada com gastos desnecessários. Existem órgãos de controle para controlar os órgãos de controle, ministérios através de ministérios e Tribunais e repasses absurdos de crescimento que foram de 46%, que aquilo estava falando que nem China, que evolui 7%, consegue propor isso. Então, mas vamos sair dessa seara política. Na verdade, acho que a gente vai acabar voltando para ela, porque a gente vai falar sobre agora desafios de empreender no Brasil. Carga tributária maior do planeta, né? Eu desafio alguém que empreende dizer: eu domino 100% o meu negócio do aspecto fiscal e tributário. Esse é o maior desafio? Esse é um dos. A legislação trabalhista arcaica, ultrapassada, carérrima, para cada R$1 que você investe no salário, você investe mais R$1,20 nos impostos e nos encargos sociais. Na minha concepção, não deveria chegar nem 20%, e esse dinheiro poderia estar na mão do trabalhador. Teria muito mais benefício circulando e girando na economia. As instituições e agências reguladoras perversiva. E é muito difícil. Eu sempre costumo dizer que empreender no Brasil é mais ou menos como diz a frase, que todo mundo tem um pouco de médico e de louco. Eu acho que no caso do empreendedor é só louco mesmo. A parte médica passa longe dele. É o que ele precisa, né? E assim, nós estamos falando em linha geral. Se você pegar hoje, essa luz que está iluminando aqui, ó, 35% dela é imposto estadual. Mais 20% é transmissão e por aí vai. O sistema nosso de tributação é um absurdo, é uma aberração. E tudo isso em troca de quê? Nada, porque não se você para a sociedade. se você quer escola de qualidade, pague particular. Sim ou não? Com certeza. Se você quer segurança, você contrate pessoal, profissional e seguro eletrônico. E seguro, tanto para o seu automóvel, para a sua casa, para a sua saúde, para os seus filhos. Se você quer um plano de saúde, que você pague. Zé, imagina você, se o plano de saúde dos nossos líderes políticos fosse o SUS, que é bom, tá? O SUS é bom. Tô falando que é ruim, não. Ele é sobrecarregado. É sobrecarregado. Mas é muito bom, viu? Muito bom. Inclusive eu já usei.
E fui melhor atendido do que meu próprio plano de saúde, tá? É muito bom. Mas você imagina se os nossos agentes públicos, que são os nossos funcionários, quem paga o salário de todos eles somos nós, usasse o mesmo sistema. Será que ele era do jeito que é? Com certeza não. Então tem assim algumas coisas que não tá certo. Se cobra muito e não entrega nada. Não teria problema nenhum a gente pagar o que paga. Se todo mundo, segundo a Constituição, Tivesse os mesmos direitos. segundo a Constituição né? Perante a lei, Todos somos iguais. Mas qual lei? E qual nós? Então, essas coisas... Depende da interpretação de Essas quem coisas... está aplicando. Essas coisas que precisaria ser revisto. Eu acho que nós não vamos ver, né? Eu já passei dos 50, acho que vai ficar para as próximas gerações. Não acredito que nós teremos grandes mudanças, não. Vocês estão me deixando muito motivado, porque isso é o segundo já. O outro veio e disse que daqui não muda nem daqui a 100 anos. Então, realmente, situação Brasil é um pouco complexa. Essa geração que está chegando agora, que são nossos filhos e os nossos netos, tem uma tendência de transformação. Mas não sei até que ponto que vão querer. Que não vão se acomodar, que não vão se alienar, que vão querer participar. Porque para mudar o que a gente vive hoje, tem que mudar as pessoas. Com essas pessoas que nós temos hoje, é difícil. É o que foi debatido aqui. Para consertar aqui, teria que começar pela educação, mas não da educação só de estudos, etc. Então, educação geral. De saber que tem esse livro aí, ele não é meu, eu não posso pegar. Já começando por aí. Isso não se ensina em escola, isso vem de casa e essas coisas estão se perdendo. E é aquilo que o senhor falou, não existe mais pessoas que seguem tantos preceitos bíblicos assim como o senhor. Que, enfim, é uma geração meio que está se perdendo por completo. Eu tenho um amigo que ele fala que o problema nosso, enquanto sociedade, é que não tem manual. Mas tem. O problema é que a gente não lê. A Bíblia? Sim. A Bíblia. É o manual da vida. Mas ninguém quer ler. Sabe que é engraçado que muitas pessoas de sucesso pregam a mesma coisa. Mas não que tem outra. Todos os caminhos do sucesso financeiro, seja ele, estão todos eles dentro da Bíblia. Todos. Só ninguém quer ler. O cara quer ler um romance, quer ler uma revista pornográfica. Nem ler quer mais. Porque a pessoa... Hoje o neném quer ler uma besteira, porque as pessoas nem lerem quer mais, né? É verdade. Bom, a indústria de impressão de livro acabou também, né? Não tem mais, né? Hoje é tudo digital. Ainda tem quem gosta, mas tá morrendo. Tá morrendo. Você vê, esses dias mesmo, eu li uma matéria sobre a Saraiva, que era a maior livraria do Brasil, se derretendo, né? E se acabando. E por quê? Porque perdemos o hábito da leitura. Nossa conversa aqui hoje, se eu estivesse num jornal, dificilmente eu conseguiria convencer alguém a ler. Mas da forma que ela está sendo hoje, como desde a pandemia, como você fala que mudou muita coisa, isso aqui agora é o meio de se adquirir informação, é muito mais fácil propagar. Só que eu acredito que é muito prejudicial. A partir do momento que você perde o hábito da leitura, sua cabeça para de trabalhar. Fica atrofiado. É igual qualquer parte do seu corpo. Se você não utilizou, atrofia. Atrofiou, morreu. E o cérebro é que comanda todo o sistema do nosso corpo humano, né? Se morreu o cérebro, morreu. Acabou. E, obviamente, é através da leitura que você estimula isso, né? Isso tudo. Então, cada dia que passa, estamos lendo menos, se interessando menos, se fechando cada um no seu quadrado. Eu recebi uma mensagem do amigo meu, agora pela manhã, quando eu levantei, e estava lá no WhatsApp, almoço da família há 30 anos atrás, aí todo mundo rezando, né?
E o almoço da família no dia de hoje. No dia de hoje, tudo no celular, né? Isso se reunir, né? Porque É. a coisa mais difícil do mundo Não é tem mais tempo, né? é, O pai sai para um lado para tempo- trabalhar, a mãe sai para o outro. tempo, eu acredito que tem. Eu acredito que as pessoas não veem mais valor nisso. Cada um se enfurna num quarto, liga uma TV e come por lá mesmo. Olha que coisa curiosa. Eu tive recentemente, há 2 anos atrás, na Grécia, né? E na Europa também. E eles começam a trabalhar 10 horas da manhã. Então não tem como você não estar pela manhã com a família. Uhum. E trabalha até as 2 da tarde. Aí eles param às 2 da tarde e volta às 17 horas. E vai até 8, 9 horas da noite. Que trem esquisito isso. aí eu não conhecia, não. Pois é, sabe por quê? Que é pra você voltar pra casa, pra ter o convívio familiar. Entendi. Curioso. São tradições que ainda estão mantidas em alguns lugares do mundo. A Grécia é um deles. Lugares que dão certo. É. A cultura, o berço da cultura da humanidade é a Grécia. De fato. De fato. Não por acaso, né? Não por acaso. Eu fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade de conhecer as histórias que eu estudei, né? Quando era menino na escola. As aulas que eu não perdi. E depois de um tempo, né? Passado, poder conhecer pessoalmente, né? Berço dos grandes filósofos. Inclusive tive a oportunidade de conhecer o templo onde Paulo pregou pela primeira vez na Grécia. E é muito bonito, é a história, né? Então, para mim que tem princípios e valores de berço cristão, poder tocar nisso tudo e ver onde ele pregou pela primeira vez no Areópago, né? E eu tive lá, então é muito legal. Enriquece o seu conhecimento enquanto ser humano e te dá uma satisfação pessoal espiritual também. Eu falei, inclusive eu fiquei lá nessa região 16 dias e eu li todas as cartas de Paulo nesse período que eu estava lá, sabe? Reli. E é muito bom ler o manual. Tá disponível assim lá? Tipo, Sim, no centro de visitação, tá todos os templos lá. show demais. Muito bonito. Não sabia desse Uhum. detalhe. Então vamos dar uma continuidade aqui. Novas áreas de interesse. Tem algum novo setor que você ainda pensa em investir? Tem. Tem matutando sobre alguma coisa nova? Tem, mas é mais pra frente, não agora, né? Tem 2 coisas que eu ainda tenho vontade de empreender e de fazer. Eu tenho vontade de atuar na área da agricultura, na produção. Mas aí vai ser na hora que a Carol já estiver tomando conta das coisas, sabe? Só fala Na hora que aposentar. Plantio. Plantio? O que é Tem. isso? Soja? Grão. Grão? Soja, principalmente. Soja e café. Ou o café ou a soja. Mas eu gosto da terra. Eu acho bonita a transformação. É uma coisa mais de satisfação mesmo ou porque eu só acho que tem algum Não, monetário mesmo? não, monetário é bom, mas não é por isso. Inclusive, quem faz negócio só por dinheiro dificilmente vai ter dinheiro. Precisa ter satisfação pessoal. E é uma coisa que eu gosto, ver a transformação da terra e do produto final. Me dá prazer, me dá alegria. E eu gosto muito de vinho, né? Então eu também quero... Uma vinícola? Não uma vinícola, mas uma produção pessoal, sabe? Para consumo, para diversão, para receber os amigos. Daqui mais 6 anos eu devo estar com 60 anos, se Deus der graça, vida e saúde de viver. Amém. É o ponto de desembarque que eu planejei da minha carreira. Então tem mais 5, 6 anos aí para ajudar minha filha, orientar ela e o sucessor. E daqui mais 5, 6 anos é o desembarque, se Deus permitir. E nesse desembarque, sim, tem essas 2 coisas que eu gostaria de fazer. Pra não ficar parado.
para ocupar o tempo, é a inquietude. Não vai ficar parado. É a inquietude. Vamos falar sobre... O senhor se sente realizado? Se Deus quisesse e fosse a hora, e ele dissesse assim, vem pra cá, meu filho, eu vivi tudo que eu tive vontade. O senhor acabou de matar a próxima pergunta, que era isso, eu ia perguntar, se hoje fosse seu último dia na Terra, o senhor... Seria o homem mais feliz do mundo, que viveu tudo que teve, sonho, vontade, desejo. Deus me permitiu realizar tudo que eu tive. Eu não tenho frustração nenhuma de nada do que eu fiz e nem do que eu deixei de fazer. Nada, 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 nada. Me sinto feliz, honrado, grato a Deus por tudo que Ele me deu, me permitiu viver. Se fosse um tempo atrás, eu diria que era muito mais do que eu mereço. Mas um dia meu pai me corrigiu e eu nunca mais usei essa frase e não vou usar. Deus só dá aquilo que você merece. E eu sou grato por tudo que Deus me deu. Inclusive pelas provações. Inclusive pelas dificuldades, que foram nos momentos difíceis e nas provações que eu aprendi, evoluir e crescer. Como ser humano, como pai, como filho, como cidadão e como filho de Deus. Fenomenal. Eu ia pedir para você deixar uma reflexão sobre o seu legado, mas eu acho que isso basicamente já veio fazendo isso ao decorrer do programa, mas tem alguma mensagem, principalmente motivacional, nesses tempos complexos para nossa juventude, talvez que queira empreender ou... Tem. Além dos ensinamentos que o senhor já deu, se quiser dar uma palavra final. Eu acho que sim, Zé Afonso. O mundo depende hoje de boas ações, de bons exemplos. Mais do que as frases de impacto, nós precisamos ser multiplicadores de bons exemplos. De ações. Nós estamos carentes, enquanto sociedade, de pessoas que são agentes transformadores, não de palavras, de ações. Mas, para resumir tudo, acredite no seu sonho. Lute por ele, não importa qual é. Não sonhe pequeno, sonhe grande, mas trabalhe com intensidade para que os seus sonhos virem realidade e não frustrações. Um dia, eu ainda criança, vendia sorvete ou as demais coisas que aqui eu disse, e eu acreditava que um dia eu poderia vencer na vida e ter meu próprio universo, do meu próprio negócio. E se você for pensar, para aquela época era inimaginável. Menino vendendo sorvete, engraxando sapato. Como é que se tornaria um empreendedor de sucesso? Sucesso não é o dinheiro que você tem, não é a empresa que você construiu, é o legado que você deixa. E o legado que você deixa é o que você construiu, não é o que você falou. Então, assim, acredite no poder dos sonhos e lute por eles. Insista, persista e jamais desista. Eles virão e se tornarão realidade na sua vida. E a velocidade depende do esforço que você vai imprimir naquilo que você sonha. Nada mais. O sonho depende da entrega da pessoa. Somente. Provavelmente as pessoas de hoje vão contestar falando que hoje são épocas diferentes, são mais complicadas, mas creio eu que toda geração tem seus percalços e todos os obstáculos que o senhor superou para chegar até onde chegou. Acho que a geração de hoje nem passa por isso, porque tem informação para todo canto e realmente só não realiza o sonho quem não quer. É uma frase de impacto, mas quem quer algo, faz acontecer. E quem não quer, arranja uma desculpa. É mais fácil. Realmente. É isso. Acabou? Acabou. Glória! Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço o convite. Fico feliz demais por estar replicando toda a sua história. Isso é algo que eu estava querendo fazer há muito tempo já. Verdade. Para mim,
a tua história e o seu jeito de transmitir as coisas realmente tem um impacto muito forte. Sou uma pessoa próspera que transmite prosperidade. O seu jeito de falar sobre cristianismo, essas coisas, são algo que já me impactaram muito. Em alguns momentos aqui eu tive até uma seguradinha, fiquei um pouco emocionado, mas de verdade. Faz parte. Fico muito feliz por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. E espero que todo mundo tenha assistido isso, principalmente jovens, ou não jovens também, outras pessoas que já estejam com mais idade, que já estejam desistindo, desacreditadas da vida. Como ele disse, só acreditar e buscar. E assim a gente encerra mais um Disruptivo com toda essa agregação de conhecimento, valor e história. E a gente agradece muito por isso. Até a próxima. Obrigado.